Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Isel Rabelo, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual Rui Barbosa, dando sequência à nossa aula remota acerca do conteúdo tipos textuais e gêneros textuais. Nós, no último encontro nosso, nós falamos acerca do tipo textual narrativo com o gênero textual crônica. Hoje, daremos sequência ao tipo textual narrativo, só que com o gênero textual conto. Então, faremos uma retomada breve ao conteúdo a fim de fixá-lo. Então, temos lá, tipos textuais são nada mais, nada menos do que o modo e a organização dos textos. Nós temos os tipos textuais narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo, explicativo, injuntivo ou instrucional. Tem esses três nomes aí, um só. E os gêneros textuais são os modelos, a forma que nós vamos encontrar cada um desses tipos textuais. No caso do que nós estamos vendo no momento, que é o tipo textual narrativo, hoje nós trabalharemos com o tipo textual narrativo do gênero conto. Então, mais uma vez, aí, retomando o conteúdo da aula passada, a fim de fixá-lo. Tipos textuais, nós temos o narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e o injuntivo ou instrucional. Cada um deles nós trabalharemos aí nesse bimestre. Gênero textual narrativo tem como característica possuir narrador, personagem, sequência temporal, espaço e o enredo. Esses tipos textuais, nós temos os seus modelos, que são os gêneros textuais, tais como crônica, que nós vimos na aula passada, conto, que nós veremos na aula de hoje, novela, romance, fábula, lenda, temos as lendas, fazem parte da mitologia, assim como nós temos as lendas urbanas, contos de fadas, histórias em quadrinhos, parábolas e poemas épicos. Lembrando que o poema épico, só ressaltando, ele é diferente do poema lírico. O poema épico é um poema que narra fatos, Tem personagens e os fatos são narrados a fim de contar a história, que é o que deu origem aí ao Aedo da Grécia Antiga, que contava em volta das fogueiras, poemas épicos como a Ilíada, já que a Grécia Antiga não era uma sociedade letrada, A Grécia Antiga era uma sociedade ágrafa, oral. Então, o próprio poema Ilíada chegou até nós pela oralidade. Obviamente, posteriormente, ele foi escrito, mas inicialmente apenas de forma oral, cantada. Então, lá, conto é o gênero textual a ser trabalhado na aula de agora. Temos lá. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Na verdade, todos os tipos textuais narrativos pertencem a essas características. O conto não seria diferente. Diferencia-se do romance pela sua concisão. Concisão significa algo condensado, pequeno, Tem menos páginas o conto do que um romance. Um conto, sei lá, tem 10, 15, 20 páginas. Romance, mais de 100 páginas, Linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução desse conflito.
Obviamente que crônicas, contos, romances têm os seus gêneros e subgêneros, né? O conto contém apenas um único drama, um só conflito. Então, se ele vai falar sobre um núcleo de personagem, ele não vai falar de outros núcleos de personagem. Quando tem vários núcleos de personagem, estamos falando de novela. Esse drama único pode ser chamado de célula dramática. Uma célula dramática contém uma só ação, uma só história. Um conto é um relâmpago na vida dos personagens. Não importa muito o passado nem seu futuro. Por isso é irrelevante para o contexto do drama, objeto do conto. O espaço da ação é restrito. A ação não muda de lugar e, quando eventualmente muda, perde a dramaticidade. O objetivo do conto é proporcionar uma impressão única no leitor. Podemos, pois, resumir em 4 os ingredientes que caracterizam o conto: uma ação, um lugar, um tempo e um tom. Em outras palavras, um conto contém uma única célula dramática. O enredo do conto deve apresentar em linhas gerais as seguintes fases: apresentação, complicação, clímax, que é o momento de maior tensão, né? E a solução ou desfecho. E aí, novamente, nós já vimos isso na outra aula, mas para quem não acessou a aula sobre crônica, nota sobre o autor. Então, o autor aqui que vos fala, o professor autor Israel Rabelo, é professor da Rede Estadual de Ensino desde 2013 e autor do conto Faroeste Pantaneiro, que nós iremos ilustrar a fim de demonstrar essas características, né, relatadas aí acerca do conto. Faroeste Pantaneiro, capítulo final. Pois é, como nós vimos, a crônica ela não possui capítulo. Pode até ter uma sequência de crônica, né? Que fale sobre o mesmo assunto em diferentes momentos. Mas, na forma de capítulo, nós vamos encontrar a partir do conto, da novela, do romance, não da crônica. A crônica não tem capítulo. Então, temos aí, e aí o que vai diferenciar o conto da novela e do romance é também o seu volume, né? O conto tem cerca de pouco mais de 20, 15, 30 páginas, enquanto a novela já é na casa das centenas de páginas, romance já é na casa aí das centenas também, mas para lá de 200 páginas, geralmente, né? Então, temos lá, Faroeste Pantaneiro, capítulo final. Agora sim, a trama se complica, pois o fio narrativo deste enredo não é linear. Às respostas que buscávamos para o desfecho, somam-se novas interrogações na sequência de planos que se misturam no espaço-tempo. Logo, caro leitor, não desista, tome fôlego, ponha mais erva na guampa, sente-se à roda de tereré e prossiga a leitura de uma só assentada até a última linha. Por ora, recuemos a lida do gado, momentos antes do tiro de tocaia que deu início ao conflito da nossa história. A ponteira da comitiva, Brígido estala o chicote e tange o rebanho. Ea, oa, ea, boi. De quando em quando, um veado mateiro ou um grupo de capivaras cruza a carreteira em frente à boiada tangida na toada do berrante do velho Zé Izá. Ninhais de garças brancas e tuiuius pendem dos galhos retorcidos na outra margem do rio Paraguai, enquanto a comitiva segue cortando o estradão rumo ao mangueiro. Finalmente, entre idas e vindas, a narrativa circular desse texto nos traz de volta ao clímax. Brígido, o ponteiro da comitiva, a uma ponta da pinguela, bloqueia com o tordilho a passagem de Múcio sobre seu petiço, enquanto na outra ponta,
Zé Izá, o mestre tropeiro, fecha o caminho de volta, montado sobre seu zaino. De súbito, o cano da espingarda revela a tocaia. Sob a alça de mira, longos cílios revelam o dedo por trás do gatilho. De repente, um estampido seco, um corpo cai ao chão. Para surpresa de todos, incauto leitor, o tiro certeiro que finda uma vida encontra-se no contraplano de nosso foco narrativo, na chalana fundeada na Bahia. Em meio à pólvora que se levanta, na cabine do coronel, a silhueta esguia de contornos sensuais, pouco a pouco revela o rosto da caboclinha emergindo da fumaça do disparo feito fênix renascida. Homem nenhum rela em mim sou. Dito isto, a caboclinha empreende fuga, embarcada na voadeira, rumo ao porto de Corumbá, dissimulando para o piloteiro buscar ajuda médica para socorrer o coronel do tiro acidental. Horas antes, sobre a pinguela, os peões da comitiva pregam uma peça no novato da tropa, batizando o jovem Múcio, derrubando-o de sua cela, jogando-o de cara no colicho. Em meio a chegadas e partidas, planos se cruzam no labirinto textual do faroeste pantaneiro. Então, como vocês puderam perceber, o conto, a narrativa, ela é mais detalhada. E a história dela não é sobre fatos corriqueiros, fatos banais. Existe um enredo, no caso aí um enredo onde ocorreu um crime, onde existe todo uma certa profundidade maior do que numa crônica. Então, pessoal, essas aí são as características da crônica essas são as características do conto, que, diferentemente da crônica, possui um grau de profundidade e de detalhamento muito maior do que da crônica. E também, ela também costuma ter mais páginas do que uma crônica teria. Ela tem capítulos, inclusive, quando tem, né, coisa que crônicas dificilmente terão crônicas com capítulos. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula, provavelmente tratando-se ainda da tipologia textual narrativa com o gênero fabular. Até mais!